Esse notebook que está aparecendo aí na sua tela é um notebook de 8 anos de idade e eu consegui fazer o Blender na sua versão mais recente rodar nesse notebook de maneira suave. Vem comigo que eu quero te mostrar como que eu fiz essa proeza. A primeira coisa que você pensa quando você vê um notebook dessa idade é: não vai rodar? Você pensa que esse notebook simplesmente só serve para poder rodar Excel e documento do Word, no máximo PowerPoint para você levar para sua faculdade. Entretanto, atualizando os drives desse computador e trazendo para ele as tecnologias mais modernas que temos hoje em dia, eu consegui rodar o Blender nele e provar que sim, se você tiver um PC velho na sua casa, você não vai ter o melhor dos desempenhos, mas você será capaz sim de rodar o Blender. Vem cá, deixa eu te mostrar como que esse PC me surpreendeu completamente. A primeira coisa que eu fiz antes de mais nada foi atualizar todos os drivers desse computador, para ele ter acesso às tecnologias de softwares mais modernas. O PC está rodando Windows 10, drives atualizados, e pronto para rodar qualquer coisa moderna desde que o hardware dele aguente. Então, para instalar o Blender é muito simples, eu simplesmente fui na página do blender.org e cliquei lá no instalador. Para quem não sabe, o Blender ele simplesmente baixa e instala, você não precisa cadastrar nada. E se você quiser, você pode baixar o Blender pela Steam, pela Windows Store e por várias outras stores de diferentes sistemas operacionais. Eu preferi deixar isso simples, baixando o Blender apenas pela página dele. E já nisso esse computador já se mostrou bastante eficiente, porque ele fez o que um computador deve fazer. Baixou o programa, instalou e não reclamou. E foi aí que eu dei 2 cliques e... Calma. Primeiramente, a gente tem que saber que computador é esse, né? O notebook que a gente está utilizando aqui é o notebook Dell Inspiron i14. Esse computador está original de fábrica e ele vem com processador Intel Core i5 de 5ª geração, o que já era muito bom para a época dele. É um computador lançado em 2015, ele já tinha ali um processador ok. Ele vem com 8 GB de memória RAM DDR3, o que já é antigo, temos memórias mais rápidas, com barramentos mais rápidos hoje em dia. Placa de vídeo GeForce GT 920M com 2 GB de memória RAM. Então, pelo menos com essa placa de vídeo já dava para jogar uns joguinhos. Fora isso, ele vinha com um HD de 1 TB e uma tela Full HD. Certo, então esse é o nosso herói. Mas será que ele conseguiu rodar o Blender? Vamos voltar agora e ver se o Blender abriu nele. Como você pode ver, depois de poucos segundos, ele abriu o Blender sem muita frescura. Obviamente que antes da gravação do vídeo eu atualizei os drivers, como eu já falei para você. Geralmente, atualizando os drivers do seu computador, você vai conseguir rodar o Blender nas suas versões mais recentes, sim. Mas é bom lembrar, se o seu computador tem 10 anos ou menos, ele vai rodar o Blender. O caso desse Dell Inspiron, ele tem 8 anos, então ele já está quase na linha de não conseguir rodar o Blender. Ok, você já consegue ver na minha tela que está funcionando, está rodando e tal, tá, mas navega, dá para rodar isso aqui sem travar? E, bom, só com esse cubo vazio aqui, você consegue ver que roda numa boa. Se eu trocar para o Eevee, você vê também que só com esse cubo vazio funciona, dá para mexer e você vê que funciona tranquilamente. Trocando para o Cyclops também. A grande questão é que para trocar para o Cyclops, a gente tem que fazer algumas configurações. A gente tem que ir ali em cima e modificar ele de CPU para CUDA. Repare que esse notebook, apesar de ser um notebook da NVIDIA, ele não consegue suportar optics. Por quê? Porque a placa dele não é uma GTX, é uma GT. As GTX e as RTX são placas que são capazes de funcionar com o sistema optics, que é um sistema de denoiser e tal, inteligência artificial, enfim, não vou entrar nos detalhes. Mas como esse computador não tem acesso a essa tecnologia de hardware, infelizmente não vai funcionar. Vamos colocar ele aqui em CUDA mesmo, e você vai notar que, mesmo eu não tendo medido exatamente, a diferença de desempenho para renderização com CPU e com GPU nesse mesmo notebook é gritante. Eu diria que é pelo menos umas 4 vezes mais rápidas utilizando a placa de vídeo. Então é um computador que você tem 1 GB de VRAM para poder renderizar uma cena, o que já dá para fazer um estragozinho ali, principalmente se você está só iniciando, tá? Com certeza você não vai conseguir fazer cenas gigantescas, mas você já tem espaço para começar a trabalhar. E se faltar espaço para fazer uma cena grande, infelizmente vai ter que renderizar na CPU, porque ali você vai ter 8 GB de memória RAM para armazenar a tua cena. Vai demorar mais, mas você consegue sim executar alguma coisa com esse computador. Beleza, mas será que um computador como esse consegue abrir uma cena simples criada com Geometry Nodes, que é uma das coisas mais modernas criadas pela Blender Foundation atualmente? Foi isso que eu fiz. Um artista 3D criou um donut 100% com Geometry Nodes. Eu importei ele para dentro do Blender nesse computador e ele abriu com tranquilidade. Repara que rodando no Eevee ele já dá uma engasgada.
Isso porque ainda se trata de um notebook de 8 anos de idade, com barramentos antigos. Estamos falando de um notebook com memórias DDR3, um notebook que tem uma tecnologia de 8 anos atrás. Ou seja, é óbvio que ele vai ter um desempenho menor. O Eevee funciona um pouco engasgado, mas tá ok. Cyclos também funciona e nos dá o resultado. Coloquei ali o denoiser para rodar e o denoiser também funciona muito bem. Depois de algumas samples ele limpa a tua tela e você consegue ver que tá funcionando legal. Então assim, esse computador já surpreendeu muito mais do que eu esperava. Porque um notebook de 8 anos atrás já abriu o Blender, já rodou uma cena com o Geometry Nodes e já renderizou isso tanto no Cyclos quanto no Eevee. Já me surpreendeu. Mas será que esse PC velho consegue rodar cenas mais complexas? Vamos tentar abrir uma cena de design de interiores para ver isso daqui. Abrindo uma cena de design de interiores simples, você percebe que sim, ele consegue rodar aquela cena, você consegue navegar com tranquilidade e você consegue renderizar essa cena com o Eevee, tendo um resultado aceitável na sua tela. O que para mim já foi um leve choque, porque eu não esperava que ele conseguisse ser navegável. Então você consegue trabalhar e você percebe que você consegue sim tirar resultado desse computador. Nisso eu já tomei um leve choque, porque eu pensei, ora, acho que isso daqui não vai nem conseguir segurar o Eevee com uma cena um pouquinho mais complexa. Então, vamos puxar um pouquinho mais o limite? Vamos botar uma cena de exterior aqui para ver se ele roda? Foi aí que eu coloquei a cena do Pavilhão de Barcelona, que é uma cena um pouquinho mais complexa de exteriores, com várias árvores ao redor, e nisso ali eu já tomei um choque de realidade. Ele rodou essa cena sem muitos problemas. Eu nem esperava que ele fosse capaz de rodar essa cena. Para mim ele ia dar aquele erro que aparece em cima da tela, escrito out of memory, dizendo que o computador não tem memória o suficiente para colocar aquela cena e renderizá-la na sua tela. Mas não, ele conseguiu sim renderizar e colocar na minha viewport. E olha que a gente está falando do Cyclos, que é um renderizador que puxa muito do computador, principalmente de um computador mais antigo como esse. Por mais que essas cenas que eu tenha mostrado para vocês são cenas que realmente puxam um pouquinho o limite, não são cenas que têm muitos assets, mas a cena da sala de aula, que é uma cena que tem vários objetos instanciados, várias texturas diferentes, vários detalhes, é uma cena que com certeza puxaria mais o limite de um computador, e eu considerei que esse computador não é um computador que vai realmente suportar uma grande produção. Você não vai conseguir fazer uma cena de vários quilômetros quadrados com ele. Mas eu me perguntei, será que eu consigo fazer uma cena de interior complexa ou uma cena de exterior simples com ele? O Pavilhão de Barcelona já provou que é simples, sim. Mas a cena da escola é uma cena que vai realmente mostrar pra gente se ele vai rodar. Então eu arrastei essa cena pra dentro do Blender e tentei abri-la. E em poucos segundos, você tá vendo aí na sua tela, ela abriu. Sem muita dificuldade. E eu estava navegando dentro dela como se não fosse nada, como se fosse uma cena simples, como eu navegaria no meu próprio computador. Então, quando eu coloquei no modo de renderização foi que eu tive o choque. Ele nem travou, ele só renderizou, tranquilo. Foi me aproximando, dando zoom, me movendo e ele só funcionou. Eu acho que o único detalhe que você não está vendo nesse vídeo é que esse computador tem uma ventoinha muito barulhenta. E essa ventoinha gritou muito para poder manter esse computador bem resfriado durante o tempo que eu estava rodando o Blender dentro dele. Então assim, foi com esforço? Foi. Mas esse computador de 8 anos atrás, mesmo sendo subestimado, mesmo você olhando para ele e pensando, ele é tão velho que acho que não vai nem abrir. Mas não. Contanto que ele estivesse com os drivers atualizados, ele conseguiu funcionar. E esse desempenho com certeza não é o melhor desempenho, mas eu te falo que é o desempenho que eu tinha quando eu comecei a minha carreira. E foi com esse nível de desempenho que eu comecei a fazer os meus primeiros renders e atender os meus clientes. E esse computador provou que sim. Se você tiver um computador ou um notebook velho na sua casa, mas que tenha 10 anos ou menos, você pode atualizar os drivers dele e sim, você pode rodar o Blender. Mas agora eu que te pergunto, qual é a sua desculpa para começar a aprender o Blender?